Hoje escolhemos comentar sobre a vida de Ezequias, cuja história está narrada em Segunda de Reis 18 a 20 e Segunda Crônicas 29 a 32. Primeira consideração: Ezequias chamou todos para uma profunda chuva. Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade, muito jovem. Uma das coisas que caracterizaram a sua educação foi herdada de sua mãe Abia, que quer dizer meu pai é Deus. E seu avô era o profeta Zacarias, cujo livro nós temos na Taná. Vemos o valor de uma educação espiritual que uma mãe transmite ao seu filho, leva a pessoa a uma vida digna e de fazer jus à índole de sua mãe e do seu avô. Área estas que devemos de ter a diligência na educação de nossas crianças, de nossos adolescentes e jovens, de nossos filhos. E diz o texto, falando de Ezequias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Fazer o que é reto aos olhos de Deus é uma escolha pessoal. Ezequias era jovem, mas escolheu o caminho de atitudes, comportamento e conduta de retidão. Fez brilhar a sua luz. E você, jovem, o que você escolheu? O rei Ezequias é apresentado biblicamente como um reformador sem precedentes. Removeu os lugares altos, quebrou as estrelas, Macebás, postes sagrados, Aserás, e destruiu a serpente que recebia incenso, Nashu Tan. Tudo isso como reflexo do rompimento com a Assíria. Entretanto, estes elementos culticos são herança cananeizados de Canaã, ou melhor, o culto contra os princípios do Eterno. A ligação com Josias está na triade Altos Macebás e Aserás, o que substancia argumentos de projeção de um ao outro. Interessante que o significado do seu nome faz jus aos seus feitos, que veremos. Ezequias significa força de Deus, ou o Senhor tem fortalecido. Tem origem no hebraico Ezequiah, que deriva dos elementos Ezek, que quer dizer força, e El, que significa Deus. Ações positivas de Ezequias. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Segundo Reis 18:6. O sucesso, o bem-estar e a prosperidade das pessoas se baseiam nesta atitude que todos devem imitar. Ezequias fez a escolha certa de ser íntegro e responsável por uma vida de retidão. Ele reparou a casa do Eterno que estava em ruína. Exemplo, não só reparou o edifício físico e sua casa, Ezequias, em fazer isto, demonstrou a identidade de sua alma em aproveitar o poder que possuía como rei. Estabelecer, abrir caminho para com aqueles que ainda
mantinha um sentimento de respeito e acatamento ao Eterno. Quando o líder torna uma iniciativa de fazer o que é reto aos olhos de Hashem, influi, convida, convence outros a seguir. O que diz o texto? Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Eterno e as reparou. E trouxe o sacerdote e os levitas e ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. E o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhes deram as costas. Segundo Crônica 29, 3-6, o caminho da aproximação do Eterno se baseia sobre uma profunda santificação, uma entrega total, uma submissão, obediência irrestrita que ligada a ouvir e fazer. Um dos maiores inimigos é a assimilação de costumes, crenças, doutrinas que atrapalham a santificação. Segunda consideração, o conflito interno da pessoa. Obadia diz o seguinte: assimilação, adaptação e perda de identidade são três conceitos de sentidos diferentes, mas de efeitos que se podem caracterizar com bastante semelhança. Enquanto a assimilação se caracteriza por um esforço consciente dos indivíduos em tornar-se semelhantes ao seu o meio ambiente e adaptação. Também um esforço consciente e menos acentuada, menos radical e mais moderada que a primeira. Das três, a mais profunda é a perda da identidade. Na maioria das vezes, não consciente, ela se traduz por um processo gradual em que o indivíduo, pouco a pouco, sem se aperceber, deixa de ser o que era. Muda seus hábitos, deixa de rezar, deixa de vir à sinagoga, deixa de ler o Sidur, deixa. Passa ao segundo plano. Ou até mesmo a eliminar. Outros até negam o que eram suas crenças. Diz que perderam tempo, viram até ateus, se desiludem com a religião, preferem largar tudo decepcionado. Os usos e costumes que eram partes substanciais de sua vida, em outras palavras, ele deixa de ser a pessoa que era. É sabido que o homem, ao mudar, ao sair do seu lugar de origem, se vê frente à necessidade de adaptar-se ao novo ambiente, ao modo de vida do local. Enquanto alguns, conscientes de sua herança, limitam-se a uma adaptação moderada, mantendo os usos e costumes que a tradição enraizou. Outros se entregam completamente, assimilando os novos hábitos. Voltam até aos vícios, condenáveis como drogas, fumo, bebidas
jogatinas e outros exageros na sua sexualidade, tentando solapar todo o seu passado. Porém, o processo não é tão fácil como parece à primeira vista. Quanto mais o homem observa a sua tradição, menores são seus conflitos internos. Aqueles que procuram adaptar-se a um novo ambiente se defrontam a cada passo com novos percalços, descartando os costumes antigos, tradicionais e somente adotando os novos. O homem renuncia a algo que faz parte do seu passado e com ele o seu próprio significado. Trata-se uma luta, trava-se, digo, uma luta interior. E o que significam os novos costumes, o novo modo de vida para o futuro desse homem? Maior liberdade? Melhor integração ao novo ambiente? Melhor oportunidade para obter sucesso e felicidade? Vejamos que a atitude de santificação propõe uma luta de consciência. O que quer dizer consciência? Consciência quer dizer saber com a Torá, saber com a palavra, saber com o aconselhamento, saber com o direcionamento. O que acontece com muitos que estão voltando ao judaísmo dos seus ancestrais, desfazendo-se das crenças que minam sua mente? Ezequiel propõe ao seu súdito, dizendo-lhe: e trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais e tirai do santuário a imundícia. Primeiramente é a santificação pessoal, depois a casa do Eterno. Divida a palavra santificação, santificação. Primeiro, a palavra santo quer dizer separado. Não se mistura, tratando-se de atitudes contra o que a divindade estabelece como proceder de acordo com os mandamentos e orientações da Torá. A segunda palavra é ação. Santifica ação. Está condicionada a um estado de contínuo crescimento, lutar, tirar as imundícias, regrar a vida nas instruções do manual do Criador Hashem. Se desvencilhar do que seja pecado, ofensa contra os princípios da Torá, contra o próximo. O que acompanha a santificação é o reconhecimento levado a sério do passado e fazer chuva. O que diz Ezequias ao povo? Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário de Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou à perturbação, à assolação, ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso, estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel,
para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Concluindo, para continuar na semana que vem, as lições que aprendemos. Primeiro, o que Ezequias fez? Ele se entregou de corpo, alma e espírito, apesar de jovem, a fazer o que é agradável aos olhos do Eterno. Escolheu fazer o que é reto. Se quisermos fazer alguma coisa para o Eterno, precisamos consertar o que está errado em nós. Segundo, incentivar os outros a fazer o que ele fez. Santificar-se, apegar-se a Deus, se desfazer de tudo o que seja desagradável aos olhos de Deus. Ele começou com os sacerdotes e levitas e depois com o povo em geral. Terceiro, reconhecer que existe uma luta interna, um debate entre o bem e o mal, entre uma vida santificada e outra cheia de perebas, como diz Isaías 1, 5 e 6. Quem quer imitar Ezequias tem que declarar guerra ao mal. Que Deus o abençoe e que nós possamos ter a sua atenção nos próximos lançamentos destas palestras. Yohanan Shaul, Shalom!